Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que estamos aqui novamente para mais uma aula, eu sempre digo um seminário. Nós estamos fazendo nesse trimestre um seminário sobre os profetas menores. E eu quero agradecer de coração a todos que têm compartilhado, que têm se inscrito no meu canal. Agradeço a todos que têm feito seus comentários, que têm dado seus likes. Isso é importante para nos motivar a estar lançando mais vídeo, a estar cada dia mais animado para estar ensinando essa lição para professores da escola dominical. Quero pedir desculpa aos internautas que a última aula, onde nós iríamos falar sobre o profeta Naum, não foi possível a dar a aula passada. A lição de hoje é a lição 9. Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Essa aula promete bastante. Gostaria que vocês ficassem comigo até o final. Profeta Abacuque, o profeta das perguntas. Eu vou estar mostrando aí perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia. E as situações, o cenário parece com o mesmo que estamos vivendo aqui no Brasil. A introdução ela diz o seguinte: o profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor também nos tempos de dificuldade. Mas antes de entrar aí na introdução, no estudo da aula, eu quero mandar um grande abraço a todos aqueles que têm me motivado a continuar com essas aulas. Vini Galiano, ele disse: hoje as pessoas querem a bênção, mas não o dono da bênção. É verdade, as pessoas estão se distanciando de Deus. Adriano Veiga de Lima, de Goiânia, Goiás, ele diz: Pai do Senhor, muito boas suas aulas e de muita valia para nós que estamos na linha de frente da escola dominical. É isso mesmo, Adriano. Cada professor de escola dominical deve tirar uma parte do seu tempo para estar vendo como vai aplicar a aula para os seus alunos. Quero mandar também um grande abraço para o meu grande amigo Marcelo Norato. Ele é de Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, essa lição é muito maravilhosa, porque aprendemos coisas novas. Parabéns pela aula. Obrigado, Marcelo Norato. Antônio Carneiro Filho, ele diz: a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar. E ele diz também: ele estende a paz aos demais pessoas que estão me acompanhando nesse canal. Ele diz: o profeta Miqueias mostra o cenário atual do Brasil em sentido político e eclesiástico. Mas os que esperam no Senhor verão a sua glória. É isso, meu querido internauta. Nós estamos passando por isso. Maria Aparecida, quero te agradecer aí pela participação, Maria Aparecida, sempre aí nos acompanhando aí nessas aulas, nesse seminário dominical. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe sempre, o irmão e toda a sua família. Obrigado, Mateus Ferreira. Adriano Veiga de Lima, ele diz: a paz do Senhor, muito boas suas aulas, e é de muita valia para nós que estamos na linha de frente, na escola dominical. Verdade. Evangelista Luciano Pereira Duarte, ele diz: Deus abençoe, meu pastor. Obrigado, Luciano. Dentro do objetivo, no primeiro ponto dessa lição, eu vou estar apresentando o cenário do profeta Abacuque. Eu vou falar sobre a desordem, os questionamentos do profeta. Veremos a exortação que está sendo feita. E nessa lição nós vamos aprender muita coisa. Por isso eu quero pedir para você não parar com a aula pela metade, vamos até o final. O hino diz assim: conhecendo o cenário do profeta Abacuque,
O profeta Abacuque viveu no reino de Judá aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Então, nós estamos agora, professores e professoras da escola dominical, internautas que estão me acompanhando. Eu estou gostando desse seminário, dessas lições, porque sempre traz o cenário daquela época. E quando nós pegamos o cenário daquela época e comparamos com os dias nossos, nós vemos que há muita semelhança. Pois o cenário vivido pelo profeta Abacuque ele vivia numa época em que em Judá havia uma desordem infernal entre o povo. E no mesmo tempo também havia um cerco, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. Era tempo das grandes conquistas, pois as grandes potências, primeiro como a potência do Egito, depois a potência da Síria, e agora o reino de Babilônia vinha conquistando. Então as grandes potências da época, como os assírios e o Egito, estavam sempre em guerra para dominar. Mas havia uma profecia, a Síria cairia e a Babilônia estava se fortalecendo. Conhecendo um pouco da história, professores e professoras, para que nós possamos desenrolar a aula. Não tem como somente estudar a lição e achar que vai dar um show, não. É preciso que o professor se aprofunde em conhecer. É preciso que o professor tenha lido os 3 capítulos do livro de Abacuque. O 1 diz assim: conhecendo um pouco mais o profeta, pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Quando nós estudamos, nós vemos que poucas coisas é mostrada. A origem de Abacuque, quem ele era, o que ele fazia. Né? Mas nós vemos aí que Abacuque presenciou muitas coisas ali, inclusive a queda de Joaquim, né? Que Nabucodonosor o acorrentou quando invadiu a Judá. 1.2 diz assim: a mensagem do profeta. Abacuque difere de outros profetas no que se diz respeito ao seu comissionamento, né? O que ele tinha que fazer. Então, Abacuque é um profeta diferente dos outros profetas. Não sei se Abacuque, você tinha visto Jeremias, que tinha falado abertamente a verdade para o povo, e Jeremias estava acorrentado e encarcerado. Possa ser, coisa minha, que Abacuque não queria ter o mesmo fim de Jeremias. E Abacuque é aquele profeta que pergunta, faz muitas perguntas, perguntas que nós também fazemos. Então, nós vemos até o nosso texto, você voltar aí, professores e professoras, no texto de referência da leitura, em Abacuque, capítulo 1, o verso 2, nós vemos que Abacuque faz uma pergunta ao Senhor. Ele olha a situação que o povo estava vivendo, a desordem, a enganação. Parece que ele vê, quando você olha, professor, para o cenário que Abacuque estava vivendo, você olha para o cenário do Brasil, que muitos estão perguntando até quando a injustiça, até quando a lei não será obedecida, até quando a lei será burlada. E Abacuque começa ali, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e tu não me salvarás. Abacuque está vendo uma situação promíscua, uma situação difícil. E ele está clamando a Deus, mas no entender dele, Deus não estava ali ouvindo. É isso, professor, nós temos que pegar e para entender, para passar para os nossos alunos, para que eles possam sair da escola dominical, dizendo: eu aprendi algo. Para de escola dominical que tem lá a pessoa que é o tempo todo falando e não fala nada que constrói. Vamos construir, professores. Vamos pegar
no texto de leitura, no texto de referência aqui, e vamos carregar a escola aqui para nós entendermos. E o verso 13 diz: por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscita a contenda e o litígio. Quer dizer, o Abacuque parece estar perguntando o que ele está vendo e que muitos daqueles povos também estavam perguntando. E muitos dizendo: será? Coisa minha, tá? Não está escrito na Bíblia. Será que Deus existe mesmo? Por que tanta bagunça? Por que tanta prostituição? Por que tanta enganação? Talvez seria isso. E é porque as pessoas perguntavam, e Abacuque está perguntando para Deus. O verso 4 diz: por essa causa a lei se afrouxa. Há uma semelhança, meus queridos, no Brasil, aonde um determinado povo é castigado pela lei, outro determinado é liberto pela lei. A mesma lei que está condenando pessoas que talvez até inocentes, estão salvando pessoas que todo mundo sabe, estão libertando pessoas que todo mundo sabe que são pessoas que devem para a justiça. E esse cenário parece que se repete tempos após tempos, pois esse cenário que Abacuque estava vivendo, nós estamos vivendo nos nossos dias, trazendo para o dia de hoje. Porque Abacuque dizia: por causa da lei, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Meu Deus do céu, Judá está vivendo o que o Brasil está vivendo hoje. Tem pessoa que tem sentença aí que há 30 anos não saiu. Quando sair já caducou. E aí ele disse: isso por causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juiz pervertido. Nós vimos na aula passada em que os juízes se vendiam. Então, aí Deus vem com a resposta para Abacuque, que ele achava que Deus não respondia, ele questionava. E aí Deus aparece para Abacuque numa visão. E ele recebe uma profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas, aos moradores do reino de Judá. Escreva a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Eu fiz aí uma enorme placa aí, tá aí, para vocês verem. É isso, Deus está dizendo, quer que os moradores, as pessoas sabem que Deus está dando resposta ao profeta e o que vai acontecer. Que Babilônia vai invadir Judá. Então, em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança, quando Deus finalmente restaurasse o remanescente de Judá. Então havia ali várias promessas, iriam para o cativeiro, mas depois voltavam 70 anos depois. Então Deus estava revelando coisas para Abacuque diante de seus questionamentos. O 1.3 diz assim: o ousado questionamento do profeta. O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam ao seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Então, meus queridos, algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia do que acontecia naquela sociedade. Violência, iniquidade, opressão, destruição, frouxidão da lei. A justiça não se manifestava. E ele queria a manifestação da justiça de Deus, porque ele sabia que Deus era um Deus que poderia resolver todas as situações que ele estava vendo ali. Mas como é que Deus está vendo isso e não faz nada? Isso é que as perguntas de Abacuque. Então, ele sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo que ele estava vendo. Por isso que ele disse: Deus, tu és tão puro, tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Mas ele colocava a dúvida ali
Não tem muitas vezes que a gente começa a colocar alguma dúvida, fazer algum questionamento. Mas por que nós vemos o que está acontecendo no Brasil? E quando as pessoas estão perguntando, mas por que Deus não intervém? Por que Deus não faz assim? Por que Deus não faz aquilo? Nós vamos ver o que fez Abacuque, que nós deveremos seguir o exemplo de Abacuque. E ele diz assim, e olhou para o mundo e viu, não havia proteção legal para o inocente, que era sentenciado como culpado. As cortes eram manipuladas. Professores, professoras, veja o que estamos vivendo. Só que vocês têm que ter muito cuidado, pois pastores evangélicos estão sendo presos. Cantoras evangélicas estão sendo presas. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos isso, para que nós também não sejamos presos. Mas Abacuque estava olhando a situação. E ele não via a proteção legal, quer dizer, a pessoa tinha sede de justiça. Não está sendo feita justiça, meu Deus. Era isso que o profeta estava vendo. Porque ele não concordava com aquilo que o inocente era sentenciado, como que ele fosse culpado sem ser culpado. E que as cortes, as altas cortes da época de Judá eram manipuladas. Vivemos essa situação. No segundo ponto, dentro do objetivo, eu vou explicar que o silêncio de Deus é pedagógico. Por que pedagógico? Ele quer nos dar uma lição. Ele quer nos ensinar o caminho. Muitas vezes, mas Deus é amor, por que acontece isso comigo se Deus é amor? Quem ama, às vezes tem que ser um pouco duro, tem hora para que a pessoa entre no caminho. Quem conduz ovelha, às vezes tem que dar umas varadinhas para ela não desagregar do rebanho, mas seguir o caminho. Entenda que amor não é carregar no colo. Entenda que amor é te livrar do mal. Amor é querer que você esteja na bênção. E para você estar na bênção, entendam isso. É preciso que você, quando erra, seja corrigido para que você não prossiga. Mas nesse segundo ponto eu vou estar falando sobre ser íntimo do Senhor. O que é, como apresentar, como estar diante dele. O que é despojar de si mesmo. Então, o que é tirar a máscara. Esvaziar-se totalmente. Vou falar sobre isso. Vou procurar falar sobre isso, que o tempo é corrido. O 2 diz assim, o silêncio de Deus. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir a sua voz? Quando as pessoas dizem isso, professores e professoras, pergunta aí na tua sala de aula, quantas pessoas já disseste isso? Por que Deus fica em silêncio? Quando nós mais precisamos, quando estamos em apuro, quando estamos com problemas, quando precisamos resolver um problema, perguntando, meu Deus, por que tu não fala nada? Por que tu não me dá uma direção? Então, por mais contraditório que pareça, são em situações assim, como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. Abacuque começa a questionar, e quando Deus vem ao encontro, Deus dá a resposta e diz, escreva em letras grandes, para que as pessoas que mesmo passar correndo, elas possam ler. Então o silêncio de Deus também é pedagógico. Ele pode trazer respostas que não se consegue perceber, se a aflição superar a fé. É a fé. O justo viverá da fé. Nós vamos estar falando sobre isso durante esta aula. O 2.1 diz assim, até quando? Quer dizer, Abacuque é o profeta das perguntas. Eu gosto muito de perguntar. Às vezes eu pego a Bíblia e digo, mas Senhor, o que é isso? Me explica, Senhor, o que é isso? Eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Então a pergunta feita por Abacuque, com a expressão até quando, continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. É o que acontece conosco. Nós também fazemos essa pergunta. Essa pergunta vem à tona. Eu vejo crentes dizendo, mas até quando, Senhor?
Até quando tu suporta o Brasil vivendo as coisas que estão vivendo? Até quando, Senhor, essa situação vai? Pessoas estão perguntando assim. Então até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta, que o ajude a continuar firme, independente da circunstância. Até quando, Senhor, eu vou te seguir, eu vou ser fiel a ti, mas até quando eu vou viver essa experiência amarga? Até quando tu vai tolerar essas coisas? Então essas são expressões de desesperos e angústias de uma pessoa, quer dizer, de um cidadão que assiste, impotente, seu povo caindo no abismo profundo da impiedade. Nós estamos vivendo isso no Brasil, como eu disse há pouca hora. Pastores, cantores estão sendo presos. E por que não dizer que muitos de nós dizemos até quando, Senhor? Pois nós estamos vendo. Impotente. Essas pessoas entrando no abismo profundo da impiedade. Então são palavras proferidas em meio à agonia de um crente inconformado, ansioso pela resposta de Deus. Nós olhamos para o mundo, os casais de namorados que hoje não se casam, estão namorando, mas na realidade estão vivendo uma vida sexual mútua, como fosse marido e mulher. Isso é normal. Por que não dizer que os filhos de crente também estão vivendo essa mesma situação? Aqui na nossa cidade nós temos até campeonato gospel. Não sei se amanhã eu me familiarizo com isso. Eu não digo que as pessoas vão lá, no ar lazer, brincam um futebolzinho aí e tal. Não sou pastor, não sou doutrinador, eu não digo que está ali entre amigos, entre família. Mas agora competição, campeonato. Estão pedindo até patrocínio para se patrocinar esses campeonatos. Onde nós estamos chegando? Até quando? Vamos para o 2.2, diz assim, por que Deus não intervém? É a pergunta que estava na cabeça de Abacuque, vivendo aquele cenário terrível. E ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber pouco a pouco o quanto esse profeta corajosamente expôs sua humanidade, ser humano. O profeta não estava acima, o profeta estava falando como um de nós. Então muitas perguntas. E pouco entendemos da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Abacuque está dizendo, mas Deus, tu permite? Essa é a zombaria, a tua santidade. Então acontecimentos que fogem ao nosso entendimento e parecem claramente injustos e sem sentido. E a impotência aflora. E surge naturalmente em nós a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. E aí nós perguntamos, queridos professores e professoras, por que Deus não intervém? Então a limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua existência. Não compreendemos. O 2.3 diz assim, oração como via de intimidade com Deus. Diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona porque Deus nada fizer. Abacuque, ele está inconformado com o comportamento de Judá, mas quando ele vê na profecia, agora os babilônicos, que é um povo perverso, vai invadir Judá, vai tomar posse, vai tomar as casas, vai oprimir o povo. Mas como que é? Estão clamando por justiça? E aí tu vai pegar um povo injusto para castigar também a injustiça que está em Judá. Vê que era questionamento, era um quadro que ia acontecer, a invasão de Babilônia, dos babilônicos. Então era cruel esse acontecimento que ia
que ia acontecer. E aí Abacuque se pergunta, mas o povo babilônico é um povo sanguinário, como é que a justiça vai sair pelas mãos deles? Então, meus queridos, sem obter qualquer resposta, o profeta decide ir à torre de vigia, subir a uma torre de vigia. Então, na época, porque Jeremias já falava que os babilônios que iam invadir Judá e que ia levar eles cativos, certamente, talvez, o povo de Judá tinha aquela torre onde eles ficavam vigiando se o inimigo ia chegar, por onde o inimigo vinha. Aí o profeta faz um giro e vira uma chave, né? E aí ele sobe um nível e diz: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa. Enquanto o povo de Judá talvez estaria subindo na torre de vigia. Pus uma torre aí para você ver o que é uma torre. Mas aí é simbolicamente, acredito, a torre de vigia dele é ir falar com Deus. Talvez foi para o monte, não sei. Estou fazendo aqui, conjecturando. Não sou o dono da verdade, não vivi nessa época, então estou conjecturando. Talvez ele falou de uma torre mesmo, mas talvez ele falou da torre de vigia, que ele ia para os pés do Senhor, talvez isso que ele estava falando. E aí ele disse que é lá, enquanto vocês estão vigiando, se os babilônios estão vindo, eu vou vigiar aqui a minha fortaleza. Vou ver para ver o que Deus me dirá, qual é a resposta dele, vou ficar vigiando aqui, vou ficar orando, Senhor, eu quero a resposta, eu quero a resposta. Então o profeta tem uma queixa, mas agora está conduzindo sua aflição ao lugar certo. Muitas vezes nós nos queixamos, mas não vamos à nossa torre. Então, meus queridos, nós precisamos de um verdadeiro exercício de fé. Uma decisão que pode mudar todo aquele quadro de expectativa não correspondida quando nós vamos para a torre de vigia. Quantas vezes clamamos e quantas vezes não somos respondidos, mas devemos persistir. E quantas vezes nós chamamos o irmão de fraco. Às vezes o irmão está com problema, mas é fraco. Talvez não é fraqueza, está apenas exausto, pedindo e não tem resposta. Talvez sejam isso. Vamos para o ponto 3. O objetivo vamos estar extraindo das lições do livro de Abacuque para os dias de hoje, apesar que eu já fiz algumas reflexões. Então eu vou falar sobre sofrimento que parece não ter fim. Vou mostrar que Deus sempre está atento a tudo que acontece e nos fará descansar seguro dentro da sua providência. 3 assim, Abacuque para hoje. Vocês sabem o que significa Abacuque? Abacuque, abraço, né? Um Abacuque para todos vocês que têm me acompanhado no meu canal. Embora inicialmente Abacuque não conseguisse encontrar qualquer explicação que o ajudasse na compreensão da continuidade, da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre o seu povo, apesar de suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que fizeram ressignificar seu relacionamento com Deus. O 3:1 diz assim: contentamento apesar de sofrimento. Conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Cuidado! Então, quando nós convivemos com esse sofrimento, com esse infortúnio, nós temos que ter cuidado para que a nossa fé esteja atenta. Então Abacuque ensina 2 importantes atitudes que ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Quando ele fala ainda que, olha que bom,
professores e professoras, internautas que me acompanham. Que bom se nós tivéssemos essa posição do profeta Abacuque, ainda que, mas ainda que o quê? E eles, mesmo que não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus de minha salvação. Ele está falando, meu irmão, ele está falando, professores e professoras, internautas, sobre o quadro que está para se desenvolver. Os babilônicos vão tomar tudo. Talvez não vai ter safra de azeitona, não vai ter produção de alimento nas lavouras, pois vai ser tudo invadido. As ovelhas não vão estar no curral, nos estábulos não vai ter boi, vão passar por um sofrimento terrível, vão ser transportados de um lugar para outro. Mas eles, todavia, eu me alegrarei, exultarei no Senhor da minha salvação. Eis aí a receita, a alegria do Senhor e louvor a Deus. Quer dizer, exultar, olhar para Deus e não para a circunstância. É o segredo de encontrar contentamento apesar do sofrimento. Você que está sofrendo, aprenda isso. Aprenda isso, que olhar para Deus. 3.2, Cântico de Abacuque. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O Cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. Pois não aconteceu, ele desejava, ele via aquele cenário, ele não se conformava com aquele cenário, e o cenário piorou. Porque o povo passou por sofrimento e o povo foi levado cativo. Assim como aconteceu também com Jó, o profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados. Então as crises socioeconômicas não deixaram de existir, nem a opressão do povo babilônico que enfraqueceu ou acabou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta. O cenário continuou o mesmo, quem mudou foi o profeta, que foi até a terra torre de vigia e foi esperar a resposta de Deus. O 3.3, o justo viverá da sua fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Esse versículo tem sua situação em Romanos. E aí, Romanos ou hebreu, me foge da memória aqui, mas é uma situação de Martinho Lutero, quando indagado, quando eles viviam todos aqueles rituais, ele entendeu que o justo viverá pela fé. Deus mostrou isso para ele. Muitos cristãos usaram e muitas igrejas se formaram através dessa visão de Martinho Lutero: o justo viverá pela fé. Duas características importantes se encontram nesta declaração. O soberbo confia em si. E a segunda é que o justo vive pela sua fé, permanece fiel, mesmo dentro dos problemas. Diferentemente, ele é fiel, diferentemente dos padrões impostos pelo mundo, ele não se mistura. Os retos são contrastados com os orgulhos dos ímpios e orgulhosos. Os corações dos justos voltam-se a Deus, pois o tem com o Pai, como seu Pai. Então o justo deve viver nesse mundo mediante a sua fé em Deus. Concluindo, diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança e a fé em Deus, que tem o controle de todos os acontecimentos. A mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência, e para que nós sempre possamos manter nossa fé na palavra de Deus e jamais na circunstância. Ainda que
o fruto da oliveira minta. Todavia, nós deveremos confiar no Senhor dos Exércitos. Até a próxima aula. E não esqueça de compartilhar e curtir. E até lá, na paz do Senhor. Amém.